sobre bomba atômica, cara, eu sinceramente só tô querendo assistir esse vídeo aqui porque a gente tá com uma instabilidade tão grande, cara, e um papo de arma nuclear e bomba atômica e tudo mais, que me veio a curiosidade de entender como é que funciona a explosão de uma bomba atômica. Eu não sei até que ponto ele vai discutir aqui no vídeo, né? Não sei se ele vai discutir sobre a produção, alguma coisa assim, provavelmente vai meio que englobar um pouco de cada coisa, né? O Iberê. Mas no meio desse tanto de instabilidade, cara, e esse assunto vindo à tona, eu estou me vendo aqui assistindo um vídeo relacionado a isso, né? Isso, vamos lá, Ibiri. Hoje você vai entender de uma vez por todas como é que funciona uma bomba atômica. Tá passando no cinema o Funcionamento filme mesmo, né? Oppenheimer, que foi um cientista que é considerado o pai da bomba atômica porque ele liderou o grupo que inventou as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que foram usadas no final da Segunda Guerra Mundial. Então, se você assistiu o filme e não entendeu como é que funciona a bomba atômica, ou se você não assistiu o filme também, mas também quer entender de qualquer jeito como é que funciona a bomba atômica, a gente construiu. Eu não sei, esse filme ele é bom, cara. O pessoal... Ele foi muito aceito. Acho que teve Oscar nesse filme, não teve? Ele ganhou aparentemente alguns prêmios ali, né? Isso é no mínimo interessante. Aqui no Manual do Mundo pra mostrar pra vocês. Será que dessa vez a gente foi longe demais? Para começo de conversa, bomba atômica ou bomba nuclear tem esse nome porque ela aproveita uma energia que existe dentro do núcleo dos átomos. Então, átomo, atômica, núcleo, nuclear. Átomo, você sabe que são aqueles tijolinhos que formam a matéria, que formam tudo que a gente está vendo em volta da gente agora. Quando uma bomba explode, ela ocorre um efeito em cadeia, não é? Eu não sei se é fusão ou fissão nuclear, tá, gente? Eu não sei, eu acho que é fusão, né? Que meio que o átomo ele explode, ele vai gerando uma explosão em cadeia, né? Os núcleos. Dentro de cada átomo coisa existe nesse um núcleo, nesse um sentido. pedacinho pequenininho ali. E ali tem muita energia armazenada, como se fosse uma bateria. Então, pra gente fazer uma bomba, é só a gente juntar um monte de átomos e liberar de uma vez só toda a energia que tem no núcleo deles. É bem fácil, né? Só que... Teoricamente falando, parece ser muito simples, né? Se olhando por esse lado, porra, dá pra fazer uma explosão só de você concentrar muito gás em um local. Um dos elementos que as pessoas mais usam para quebrar esse núcleo e liberar energia é o nosso velho conhecido urânio. E era o urânio que tinha dentro da bomba de Hiroshima, a primeira bomba usada na Segunda Guerra Mundial. Então o que a gente vai precisar fazer é arrebentar o núcleo dele para soltar energia. O urânio Se você pegar mais um átomo potente de urânio também, né? e olhar bem de pertinho, no núcleo dele você vai achar isso aqui. É o núcleo dele que tem partículas bem pequenininhas que a gente chama de prótons e nêutrons. O urânio, ele tem 92 prótons e o número de nêutrons varia, mas o urânio mais usado na bomba tem 143 nêutrons. É por isso que a gente chama esse tipo de urânio aqui de urânio 235 ou 235, porque a soma de 92 mais 143 dá 235. Para quebrar esse núcleo, é só jogar um nêutron. Isso vai desestabilizar o núcleo do urânio e ele vai se dividir. Ele se transforma em outros elementos químicos, que podem ser criptônio ou bário, por exemplo. E essa quebra libera muita energia, ou muito calor, esquenta pra caramba, e também libera outros nêutrons, que vão quebrar outros átomos de urânio que estão perto, que vão liberar outros nêutrons, que vão quebrar outros átomos de urânio, que vão liberar outros nêutrons, quebrando outros átomos de urânio, quebrando outros, liberando... Se eu não me engano, eu não assisti o filme, mas esse era um medo que eles tinham de lançar a bomba atômica, né? Do que poderia acontecer com a atmosfera do planeta, né? Que eles tiveram um receio que essa reação em cadeia ela poderia continuar infinitamente, né? Liberando um monte de energia. E é isso que é a bomba. Eu sempre desenho um rainho para representar energia, mas aqui ela vai estar principalmente na forma de calor. Tudo isso é muito quente. Normalmente, para explicar essa reação em cadeia, as pessoas usam ratoeiras com bolinhas de ping-pong, um monte de ratoeiras. Então, quando uma bolinha cai, aciona uma ratoeira que solta uma bolinha, que aciona outras ratoeiras, que aciona outras ratoeiras, assim vai. A gente ainda não fez essa experiência no Manual do Mundo e talvez até rolaria bater um recorde com ela. Se você achar essa ideia legal, deixa aí nos comentários. Fechou? E agora, para fazer a bomba, tem um desafio complicado. O urânio 235 não é muito fácil de achar. O urânio é um elemento químico que existe na natureza. O problema é que a maior parte do urânio está na forma de urânio 238. E não é esse que a gente quer, né? É o outro, é o 235, que tem 143 nêutrons. Então, cara,
Cara, mas tem essa diferença tão grande, será porque especificamente o urânio 238 não funciona tão bem? Então quando se faz a mineração do urânio, a gente vai achar um monte desse e só um pouquinho desse que é o que importa. O que vai ter que ser feita é uma, Ainda espécie de bem, uma né, cara? separação Pô, que a gente fazendo chama bomba. de enriquecimento de urânio. Então quando você ouviu falar, por exemplo, que certo país tem tecnologia de enriquecimento de urânio, é porque ele consegue tirar o 235 de lá. Onde é que eu tinha guardado meu urânio mesmo para poder mostrar para vocês enriquecimento? Cara, que tem urânio ali mesmo? Porra. Ele é um homem preparado, né? Descobri um jeito muito louco de contar coisas repetitivas, ó. A balança tem um método aqui que ela conta exatamente quantas bolinhas tem. Ô, louco! Ah, que coisa legal! Caralho! Preciso de uma balança dessa daí, hein? 263 bolinhas. Cacete! Enriquecer urânio não é nada fácil. Pra vocês terem uma ideia, na natureza, só 0,7% do urânio é o 235. Então, se a gente tivesse tudo isso aqui de urânio, a gente só ia ter isso de 235. E aí a gente precisa tirar só ele de todo o resto. Então rola um processo de separação que é muito lento. Você tem que ir tirando os pedaços, separando, tirando 238, tirando, até ficar só o 235. E aí você vai acumulando aquele 235 em algum lugar. Aí joga isso aqui fora e começa tudo de novo. Esse processo vai ter que ser repetido, repetido, e faz mais uma vez, e faz outra, e repete, e mais uma vez, e repete, e faz. A quantidade de lixo nuclear, né, cara? Eu não sei se o 238 ele acaba sendo usado por alguma outra finalidade, né, da produção de energia, por exemplo, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui. Tá, produção de plutônio pode ser usado como combustível para alguns tipos de reatores. Ah, não. Isso aqui é o plutônio, né? E o urânio empobrecido. Após enriquecimento no urânio natural, processo que aumenta a concentração de U-235. O subproduto restante é o urânio empobrecido, que é quase todo o 238, urânio 238. Devido à sua alta densidade, cerca de 67% mais denso que o chumbo, caraca. Ele tem diversas aplicações, embora algumas sejam controversas. Lastro e contrapeso, blindagem contra radiação, munição, interessante. Aí, datação radiométrica. Cara, que já foi usado pra fotografia, cara. Que loucura. Doce de couro e madeira. Corantes e mordentes para tecido como seda e lã. Que loucura, cara. Pô, interessante. Tá aí, desse eu não sabia. Aí repete, faz mais uma vez e repete, até você conseguir uma quantidade minimamente decente de urânio 235. É isso aqui que a gente vai chamar de urânio enriquecido, que na bomba atômica precisa ser pelo menos 90% do urânio que for usado. Só para vocês terem uma ideia, numa usina nuclear como a que a gente tem no Brasil, o urânio 235 precisa ser só 5% do combustível total. Resumindo, é um processo difícil pra caramba que pouquíssimos países conseguem fazer. Mas aqui a gente tem o ingrediente que forma a bomba. Mas chega de teoria, vamos mostrar a bomba que a gente precisa aqui no manual do mundo. Vocês não acharam que a gente ia construir uma bomba de verdade, né? O que a gente fez é um esquema simplificado da Little Boy, que é o nome da bomba que foi jogada em cima de Hiroshima. É a bomba que a gente está falando desde o começo. A parte mais importante é esse tubo onde fica o urânio que vai ser usado na bomba. Nesse caso é muito pouco, só 64 quilos de urânio para uma bomba atômica. E ele está dividido em duas partes que a gente pintou de verde. Pô, mas só 64 quilos de urânio, porra, para o urânio é coisa pra caceta, não é não? Pô, é muita coisa, cara. Pô, imagina as bombas de hoje, isso aí é uma bomba de o quê? 1940, Isso é muito importante para a bomba não explodir antes da hora. Quando a gente tem urânio enriquecido, existe uma quantidade máxima que você pode juntar sem que comece uma reação sozinha. No caso aqui é mais ou menos uns 50 quilos. Então o que eles fizeram? Dividiram esse urânio em duas partes diferentes que tem menos de 50 quilos. Para a bomba começar a funcionar, é só você juntar essas duas partes. Na hora de ativar então a bomba, o que vai acontecer? É mandado um sinal elétrico para uma carga explosiva que está aqui. Essa carga vai arrebentar e vai empurrar um projétil, né? Um pedaço de metal que vai levar o urânio até a outra ponta.
Então agora a gente já tem a massa crítica, aquela quantidade mínima de urânio para começar a reação em cadeia sozinha. Mas tem mais uma coisa aqui na ponta, que é uma espécie de espoleta formada por polônio e berílio. Espoleta. No momento em que esse pedaço de urânio chega, ela começa a liberar nêutrons. E quando a gente tem um monte de nêutrons acertando o urânio, você já acabou de ver na lousa. Reação em cadeia. Essa bomba vai explodir. Então a bomba não precisa bater em nada para ser ativada. Ela é ativada enquanto está no ar. E isso faz com que o estrago seja muito maior. Se ela estourar inclusive por isso que eles explodiram a bomba no ar, né? Se eu não me engano, a bomba ela foi explodida no ar para aumentar o raio de impacto, né? Porque no chão ela não iria conseguir atingir áreas tão longe, né? Por causa até das construções e tudo mais. chão, tem um monte de prédio, montanha que acaba protegendo o que está atrás. Mas como ela estoura no ar, é como se a bomba chovesse de cima para baixo. A bomba está explodindo em cima de você, pega todo mundo. Em 1945, quando essa bomba explodiu lá no Japão, mais ou menos 1 quilo do urânio só reagiu. E mesmo assim o estrago foi imenso. Meu 4 Deus. quarteirões foram completamente destruídos pelo calor. 1 quilo, rapaziada. 1 quilo. A bomba tinha 64. 1 quilo fez aquele estrago todo, tá louco. Pelo fogo. Prédios que estavam numa distância de até 2 quilômetros caíram. É como se a gente destruísse a Avenida Paulista inteirinha aqui em São Paulo. Também tem radiação que foi espalhada por uma área imensa. O problema da radiação é o urânio e os outros elementos químicos que foram formados naquela reação em cadeia que eu mostrei, que ficam soltando uma série de partículas que atravessam o corpo das pessoas e causam um monte de estragos, inclusive podendo modificar o nosso DNA e causar câncer. Em Hiroshima, a estimativa é que morreram mais ou menos 100 mil pessoas, o equivalente a 1/3 da cidade. Isso só em Hiroshima, porque dias depois eles lançaram a bomba em Nagasaki e foi uma bomba maior ainda. Em toda a história foram só essas 2 bombas que foram usadas para matar pessoas de fato. Foram os Estados Unidos que soltaram essas bombas no Japão no final da Segunda Guerra Mundial. Mas depois disso rolou uma corrida para que outros países conseguissem fazer as suas próprias bombas. E aí foi desenvolvida uma bomba um pouco diferente, que ela não funciona quebrando átomos, ela funciona juntando átomos. E essa bomba a gente chama de fusão, é uma bomba de fusão nuclear, porque ela junta o núcleo dos átomos e consegue liberar muito mais energia. Só para vocês terem uma ideia, para juntar 2 núcleos de átomos, a gente precisa de tanta energia para começar essa fusão, que é usada uma bomba atômica normal dessa aqui dentro da bomba que é de fusão para apertar ali um átomo contra o outro e começar a fusão, que é muito parecido com o que acontece dentro do Sol. A maior bomba de todos os tempos que foi soltada no teste foi a bomba Tsar pela União Soviética, lá perto do Círculo Polar Ártico, num lugar onde não morava ninguém. Ela era uma bomba de 3 fases, então primeiro tinha uma parecida com essa aqui, que começava a fusão, que acionava depois outra fusão, e ela tinha mais ou menos o poder de 3.000 vezes a bomba que foi jogada em Hiroshima. Eu acho muito importante a gente entender como é que funciona uma bomba atômica, para quando a gente lê uma notícia ter noção do que tá... 3.000, vamos supor, cara, obviamente que é até meio absurdo isso aqui, né? Mas vamos lá, se você considerar que matou 100.000 pessoas, vai dar 300 ou 3 milhões. Não, cara, é bem mais, né? 300, cara. Tá louco. Acontecendo, o que é o enriquecimento do urânio, por que é tão difícil fazer, por que matou tanta gente. Mas ao mesmo tempo, para mim, é um exemplo muito triste. É claro, né? Não vai ter tanta gente acumulada assim num raio de explosão desse, né, cara? Tá louco. De que a ciência nem sempre ela é usada pro bem. A ciência são as coisas que a gente sabe, que as coisas que a gente aprendeu ao longo da história e o jeito que a gente usa para aprender essas coisas hoje, né? Fazendo experiências, fazendo pesquisa. Sim. Mas o fato de tecnicamente você saber alguma coisa não significa que aquilo vai ser usado para fazer coisas legais. Quando a gente domina o núcleo dos átomos e consegue gerar energia com isso, a gente pode fazer usinas nucleares que têm um propósito bom. Hoje aqui no Brasil a gente usa bastante energia que é gerada por essas usinas nucleares. Foda. Quando acontece algum acidente, não é um acidente de propósito. Aquele negócio, né, cara, é sempre uma linha muito tênue, né? Você podia ter feito aviões para transportar pessoas e viajar, ou você pode usar eles para jogar bomba, né, cara? É foda, né? Pode, é uma linha muito tênue. A gente pode fazer uma bomba que mata centenas de milhares de pessoas, que se a gente soltar muitas ao mesmo tempo, pode ser que não sobre ninguém vivo. Então, sempre que a gente fala de ciência e tecnologia, a gente tem que ter noção de que a gente tem que fazer coisas boas com elas, elas por si não são boas nem ruins. Falando sério com vocês, não esquece de dar o joinha no vídeo, porque isso faz muita diferença para ele chegar para outras pessoas. E se você não é inscrito no Manual do Mundo, se inscreve, porque ajuda muito a gente. Eu vou deixar uma playlist aqui só de vídeos que a gente gravou usando radioatividade ou explicando alguma coisa que tem a ver com isso. A gente já foi... Cara, esse framezinho aqui parece aquele painel da usina
que o Homer trabalha, né, da usina nuclear do Sr. Burns, Exemplo, cara. dentro da usina nuclear de Angra, a gente já trouxe aqui um prato de urânio, já Mas a mostrou gente como assistiu fazer uma já esse vídeo câmara aqui. que detecta a radiação, tem muito assunto legal.